Roma estava infestada de deuses. Não somente a religião romana tem centenas deles, mas toda a nação, inclusive a dos judeus, árabes, germânicos, espanhóis, bretões, importou a sua própria. Isso é o que diz Philip Matzak em um livro sobre a vida cotidiana no Império Romano. Ouvintes assíduos desse podcast ouviram algo semelhante no episódio 2 da série. O dado de que Roma dos séculos I e II viveu uma espécie de shopping center de religiões. Pessoas sem qualquer ligação com o mitraísmo persa, por exemplo, ou com o cristianismo de extração judaica, se deixavam contagiar por suas ideias e às vezes trocavam de religião como quem troca de roupa. Existiam modas religiosas entre patrícios, entre militares, entre plebeus, e esse é o Império Romano cosmopolita e eclético que a gente conhece. Para isso ser possível no mundo antigo, a religião original daquelas paragens precisou ser muito mais tolerante que as demais. Hoje eu falo sobre essa religião, e essa ausência de um nome específico já revela um bocado sobre a sua natureza. Os romanos entendiam sua prática religiosa de várias formas descritivas, mas não como um ismo separado da vida cívica e política. E aqui estão os termos e conceitos mais próximos que eles usavam para se referir a esse conjunto de crenças. O primeiro é mos maiorum, que é algo como o costume dos antepassados. Esse é, claro, um conceito bem abrangente. A religião era uma parte inseparável de tradições, leis e valores herdados. Então, seguir os ritos corretamente era seguir o tal do mos maiorum. Tinha cultus deorum, que era o culto aos deuses ou cuidado com os deuses. E essa era a expressão mais comum para descrever a prática religiosa. O verbo latino colere significa cultivar ou cuidar de alguma coisa. A religião era vista como um contrato de cuidado recíproco entre a comunidade romana e os deuses. E essa é a tal da pax deorum, que é a paz ou aliança feita entre a esfera da humanidade e o mundo divino. E o objetivo era manter essa aliança através de ritos precisos. A gente tem também a noção de ius divinum, que é o direito divino. Esse é o aspecto jurídico da religião. Ele seria um conjunto de regras e procedimentos que regiam a relação com o divino, administrado pelos colégios sacerdotais, como no caso dos pontífices. Aqui existe um paralelo direto com o ius humanum, o direito humano. E essas três esferas que eu menciono servem de introdução, pelo menos, para a gente ter contato com como essa religião penetrava no dia a dia das pessoas. Havia espalhado pela cidade os lararia, que eram pequenos santuários para os deuses escolhidos de um lar, onde eram geralmente queimados os restos de comida que caíam durante a refeição. E dentro de cada lar, o pater familias, que era o cabeça da família, aqui sempre um homem, servia de sacerdote que administrava os ritos domésticos. Era ele que geralmente escolhia a deidade que protegeria o seu lar e a sua família, por extensão, e o cuidado com a manutenção do altar simbolizava o cuidado que esse camarada estava tendo com a sua família. Então não havia nada de muito místico aqui, tampouco a necessidade de extensas orações, mantras, jejuns ou quaisquer rituais elaborados. Eu acho que o altar em algumas casas católicas ou um altar budista em outras espelha bem esse costume romano. Quando você passa por ele, você faz um gesto ritual e continua vivendo a sua vida. Como profissão de fé é personalizada aqui, e é problema de cada paterfamília e seus eventos, a tolerância religiosa foi uma consequência desse sistema. Judeus das províncias, por exemplo, conseguiram continuar a praticar a sua religião herdada sem grandes problemas no Império Romano, contanto que rendessem louvores aos Césares quando a população fosse evocada para os ritos públicos. A gente já vai explicar a lógica desses rituais, e eu não estou ignorando a queima do Segundo Templo e tudo isso. Esses foram eventos políticos. Mas existia sim algumas classes sacerdotais em Roma desde o início da cidade. A lenda diz que um sacerdócio romano começou lá no século VIII, antes da Era Comum. Então, para a gente ter ideia de tempo,
O século VIII antes da Era Comum foi mais ou menos quando Homero estava compondo a Odisseia, lá na Grécia, e a cultura romana e grega ainda não tinham tido muitos contatos. E dali a 300 anos nasceria o Buda na Índia, dali a 500 anos nasceria Sócrates. Então a religião romana original é de uma antiguidade imensa e desconhecia os deuses gregos que mais tarde ela absorveria. E aqui entra algo muito interessante sobre Roma. Roma era uma cidade-estado de guerreiros e a lógica da sua prosperidade foi expandir seus domínios através de guerras de conquista. Então você quer fazer parte da Confederação Romana? Ajoelhe-se e pague seus tributos e você vira um de nós. Você não quer? A gente incendeia sua cidade e escraviza seus filhos e esposas. E essa prática nada sutil, essa forma de imperialismo se aplicava também aos deuses. Temos relatos de uma prática ritual da evocatio antes de qualquer guerra começar. E durante essa evocatio ou evocação, um sacerdote romano se punha na frente dos muros da cidade inimiga e convidava aos berros os deuses dessa cidade para abandonar os seus adoradores e gozar de maiores amenidades lá nos santuários de Roma. Ele prometia uma casa, digamos, junto aos deuses romanos, em troca da proteção desse deus. Então, se os romanos vencessem essa batalha, eles passariam a adorar o deus local da outra cidade e a dedicar santuários a ele. E com isso a gente entende duas coisas centrais sobre religiosidade cívica romana. Essa é uma religião da cidade e da sua cultura expansionista, que entende os deuses de uma forma quase secular, como produtos culturais que diferentes povos terão invariavelmente, sem fazer qualquer reflexão sobre um princípio único do universo, ou um Deus que rege o panteão e pode ser eleito como Deus verdadeiro, ou um Deus único do monoteísmo. Segundo fator, quando a gente chegar na Roma Imperial, já no primeiro século da Era Comum, a gente entende porque deuses gregos, persas, árabes e, por extensão, um deus judeu estavam sendo adorados naquela cidade. Esses povos todos tinham sido conquistados. Então, para um romano, o Deus da Torá revogou a proteção de seu povo original, os hebreus, no momento em que permitiu às falanges romanas destroçarem a guarda de Jerusalém no ano de 63, antes da Era Comum. O cristianismo foi uma exceção das exceções nessa dinâmica de importações culturais, porque o seu Messias era um cidadão romano das províncias. Ele representava uma universalidade que não era definida por uma etnia ou por um povo conquistado, como foi no caso dos judeus, dos gregos, dos egípcios. E a gente chega lá um dia. Mas o cristianismo e o culto a Baco acabaram sendo as únicas profissões de fé que entraram em conflito com esse clima de semi-tolerância religiosa da religião cívica dos romanos. Houve um breve período também de perseguição ao culto de Ísis. Mas para resumir, os romanos toleraram o que não lhes parecia perigoso e eram intolerantes quando algo lhes parecia perigoso. E voltemos-nos às classes sacerdotais. Há uma narrativa lendária do segundo rei da Roma arcaica que nos interessa muito aqui, e ela vai propor o surgimento da figura do Pontifex Maximus, que é uma espécie de sumo sacerdote dos costumes romanos, além da classe das virgens vestais logo no início da cidade. Eu estou tirando os seguintes trechos das Vidas Paralelas de Plutarco, o capítulo sobre o rei Numa Pompílio. E diz a história que o primeiro rei de Roma era um camarada irracível, obcecado por guerra e violência. Esse foi Rômulo, um dos 2 meninos que mamaram na loba, segundo a lenda que vocês conhecem. Ele foi um dos fundadores de Roma que matou o próprio irmão em sua sede por poder. E nessa altura, os romanos já tinham conquistado os Sabinos, que era um povo que vivia logo ao norte do Lácio. E uma vez que Rômulo chegou ao fim da sua carreira política, os próprios romanos chegaram à conclusão: é melhor colocar um Sabino, que foi esse povo que a gente anexou, principalmente um cara tranquilo e menos ambicioso chamado Numa. Esse cara é a melhor opção para ser o nosso rei, porque outro romano como Rômulo vai nos levar à destruição. E diz a lenda que esse Numa realmente foi um dos poucos governantes de Roma que não se meteu em guerras,
por todo o seu longo governo, permitindo uma estabilidade muito necessária para a cidade naquele momento da sua história. E Numa executou mudanças estruturais também no dia a dia romano. Uma delas foi a inauguração de um novo calendário de 12 meses, que é próximo ao calendário que temos hoje, e a introdução de uma nova forma de religião visando uma relação estável entre deuses e humanidade, essa é a inauguração da noção de Pax Deorum, da qual eu já falei. A prosperidade e manutenção devida dos rituais andaria de mãos dadas daqui em diante. A coisa do calendário deve ser vista numa perspectiva simbólica, mas ela explica detalhes intrigantes sobre o nosso calendário que às vezes a gente nem para pensar. Então você já se perguntou por que o mês de setembro é o mês 9 e não o mês 7? E o mês de outubro é o mês 10 e não o mês 8? A explicação reside aqui, no reino de Numa. Diz Plutarco que o ano original dos romanos tinha apenas 10 meses, totalizava 304 dias, começando em Marcius, que é março, em homenagem ao deus da guerra, ao deus Marte, é claro. Tratava-se de um ano de campanha de guerra, que ignorava justamente o período do inverno, que era inviável para a marcha de tropas. E nesse momento os meses eram nomeados por divindades. Então maio em homenagem a Maia, junho em homenagem a Juno, ou então por números. Quintilis, que era o 5º mês, até December, que era o 10º mês. E daí veio Numa Pompílio, segundo o rei de Roma, na condição de um reformador do espírito romano. E num ato de civilização daquele povo sedento por sangue, ele adicionou 2 meses ao ano romano, totalizando os 12 que temos hoje, e renovando a sua simbologia. Januarius seria dedicado a Jano, que é o deus de 2 cabeças, uma olhando para o passado, uma olhando para o futuro, e que simboliza recomeços, simboliza previdência. E esse mês foi exposto antes do mês de março. Logo depois dele veio Februários, inaugurado como o mês das purificações, ou das Februa, lotado de rituais aos mortos e à fertilidade, como a Lupercalia foi, e que encerrava o ciclo de abertura do ano. Então a ideia é que, uma vez purificada, a cidade podia continuar suas campanhas militares. Viria março, abril, maio e por assim vai. E foi assim que Numa transformou o tempo de instrumento bélico, onde um ano igual uma campanha de dominação, numa espécie de espaço sagrado, integrando ritos agrícolas e de purificação, mais a reflexão de janeiro sobre os rumos futuros da cidade. Janeiro era um mês para parar, olhar para trás e pensar o futuro. E século depois, é claro, esse calendário foi mudado, foi politizado inclusive, porque o mês de Quintilis virou Iulius, Júlio, em louvor a Júlio César, e Sextilis virou Augustus, o mês de agosto, em homenagem ao fundador do Império Romano. E aqui está quase pronto o calendário ocidental e de boa parte dos países colonizados pela Europa. Esse é um detalhe etiológico, ou seja, uma história das origens das coisas que fazem parte das nossas vidas, e os helenistas, como Plutarco foi, eram muito bons em compor esse tipo de narrativa. Isso era um foco da sua literatura. E a gente retira daqui a justificativa para a religião cívica como uma força que deve controlar o caráter irascível dos romanos. Porque Numa era visto como um discípulo de Pitágoras e reformador da religiosidade pautada no misticismo grego. A instituição dos pontífices é uma das atribuições feitas a esse cara, e essa é a origem tanto do sacerdócio organizado dos romanos, quanto da ideia posterior do papado. O pontífice é o papa para os católicos. É uma ideia profundamente romana. Eu cito Plutarco. O ofício de pontífice máximo, ou seu sumo sacerdote, era de declarar e interpretar a lei divina, ou melhor, presidir os ritos sagrados. Ele não apenas prescrevia regras para a cerimônia pública, mas regulamentava os sacrifícios de pessoas privadas. Os romanos precisavam de uma classe sacerdotal em tempo integral, porque os imperadores deviam ser sancionados pela esfera do divino.
Diferentemente dos reis europeus, que acreditavam piamente ter sido colocados no seu posto por Deus, os imperadores romanos só viravam divindades depois de mortos. Essa era a garantia para o imperadorzinho desde a infância ter bem claro na sua mente que ele devia ser um bom imperador para merecer o posto de divindade e não fazer bobagem durante toda a sua vida. E os sacerdotes eram os únicos capazes de controlar a megalomania de seus líderes. E acreditem, Roma sofreu como poucos lugares no mundo com reis, senadores, imperadores malucos, que ia de Júlio César a Nero, Calígula, Tibério, Cômodo. É até difícil a gente listar todos. Um deles, para você ter uma noção, declarou uma guerra contra o mar. O outro incendiou uma parte imensa da cidade só para colocar a culpa nos seus inimigos. Então, que fique muito claro, a principal função do sacerdócio romano é política. Era manter os imperadores nos trilhos. E a outra era manter a população também nos trilhos, e a promoção de festivais anuais doa muito do fascínio que Roma exerce sobre nós. Porque Carnaval, Natal, Dia dos Namorados, em 2000 anos de história a gente inovou muito pouco. A ideia para todos esses festivais cívicos vem lá do Império Romano, e o mais fascinante dele, na minha opinião, acontecia no dia 4 de abril. Essa era a festa da Floralia. 4 de abril abria com banquetes em louvor à Magna Mater, que é a grande mãe, representação da maternidade derivada de cultos asiáticos e do culto a Ísis lá no Egito Antigo. Então havia a parilha, quando uma mistura especial de ervas e farinha era preparada por um grupo de sacerdotisas chamadas vestais e era queimada em pequenas fogueiras por toda a cidade. Em seguida, a população se aspergia com a água sagrada trazida por essas vestais, que é a origem da água benta católica, aliás, e partiam para uma orgia gastronômica em que eles comiam até não poder mais. E os romanos sabiam festejar de verdade. A Floralia acontecia no dia 28 de abril e ia até 3 de maio, e a ressaca não era desculpa para você parar. Tratava-se de uma semana inteira de jogos, de teatro e de brincadeiras dedicadas à floração da natureza após os meses de inverno e também à fertilidade, à sexualidade. E aqui todo o pudor sexual que um cidadão ou cidadã comum tinham que manter durante o ano estava suspenso. Não conseguir um ou vários parceiros e parceiras sexuais durante a Floralia romana era indício de que você era realmente ruim de papo e ficaria encalhado pro resto da vida. E havia um grupo que não podia participar mesmo desse clima de liberalidade sexual. Eram as vestais. Isso porque as vestais eram virgens. Eram a personificação da virgindade, de uma vida dedicada aos deuses e à manutenção do ritual que garantiria o grande acordo entre deuses e população romana. E as vestais constituem um dos grupos mais fascinantes na história romana, em partes porque a gente não sabe quase nada sobre seus preceitos, seus ritos internos e seus ensinamentos. Hoje a gente chamaria essas vestais de um culto secreto, talvez, que não podia vazar para fora, e nunca as palavras de uma vestal chegou até nós para tornar a coisa ainda mais misteriosa. A princípio, ninguém, sob pena de morte, podia tocar um dedo em uma vestal. Inicialmente elas eram todas filhas das altas classes e famílias tradicionais de Roma e já seriam iniciadas aos 10 anos de idade. Em Roma, sacerdócio é uma nomeação política, e vestais são, em sua maioria, filhas que sobraram das famílias da alta aristocracia. Assim, 6 pequenas vestais eram aceitas a cada geração para iniciar o seu processo de doutrinação. Elas receberiam uma educação secreta até os 20 anos de idade, quando começariam a sair pelas ruas para executar os rituais da cidade em diferentes momentos do ano, às vezes auxiliando outros grupos de sacerdotes. E o código de conduta de uma vestal era extremamente estrito. Eu cito Plutarco. Se essas vestais cometerem alguma falta menor, são punidas apenas pelo sumo sacerdote
que açoita a transgressora, às vezes com as roupas nuas, em um lugar escuro, com uma cortina entre elas. Mas aquela que quebrou seu voto de castidade é enterrada viva perto do portão chamado Colina, onde se ergue um pequeno monte de terra dentro da cidade que se estende por uma pequena distância, chamado em latim de Ager, sob o qual é construído um cômodo estreito, ao qual se desce por escadas. Ali prepara uma cama, acende uma lâmpada e deixa uma pequena quantidade de provisões, como pão, água e um balde de leite e um pouco de azeite. Quando você lê historiografia romana sobre essas vestais, você vai ver uma ênfase imensa na sua punição, sobretudo nos casos em que elas eram descobertas quebrando o voto de castidade e eram punidas desse jeitinho que o Plutarco descreveu. Eram enterradas vivas. Mas isso foi a exceção à exceção da regra. Em quase 1000 anos de instituição das vestais, somente 19 sofreram pena de morte por esse tal do crimen incestum, que eram os crimes à castidade. A ideia é que nenhum romano, senão um pontifex maximum, tinha autoridade para encostar um dedo numa vestal. E mesmo quando encontrada em pecado, ela continuava sendo uma criatura sagrada. Mesmo morta, seu corpo era sagrado. E havia, além disso, leis que proibiam o enterro de romanos dentro da cidade, isso por motivos sanitários, para evitar a proliferação de pestes em uma cidade já assolada por pestes. Mas sendo um corpo sagrado, a vestal não podia ser enterrada fora da cidade também, sob o risco de ser violada por uma besta. Então a solução foi, já que ninguém podia encostar um dedo nela e matá-las, elas teriam que ser emparedadas vivas nas muralhas da cidade, justamente na região limítrofe entre Roma e o mundo exterior. Só que ser uma vestal tinha suas vantagens. Nenhuma mulher teve mais direitos e regalias no mundo romano do que uma virgem vestal, na verdade. Eu cito a partir do artigo da Cláudia Beltrão e da Patrícia Horvath. É possível que as vestais fossem um sacerdócio originalmente relacionado a ritos de purificação que gradualmente recebeu crescente destaque político, conectando cultos públicos e familiares. As vestais estavam no centro da atividade religiosa de Roma, ao mesmo tempo que possibilitavam o culto privado. Mesmo em termos espaciais, as vestais estavam no coração da atividade pública romana, o Forum Romanum, e era considerado nefasto se elas ou seus objetos sagrados deixassem Roma. Elas até mesmo atuavam como uma espécie de despachantes com fé pública, por exemplo, guardando testamentos famosos, contratos e outros documentos. No Coliseu, as vestais tinham um assento reservado nas melhores fileiras ao lado dos patrícios. Elas eram presença constante nos banquetes da alta sociedade. E sendo intocáveis, e habitando um templo sagrado que só uma vestal podia acessar, ter uma amiga e confidente vestal era o melhor jeito de você ter seus segredos e documentos importantes guardados. E assim elas ganharam poder político. E Plutarco comenta isso numa época em que todo mundo sabia que uma vestal era uma mulher livre, desimpedida e com fortes laços políticos em Roma. Ele diz: alguns acreditam que essas vestais não tinham outra função além da preservação do fogo sagrado da cidade, mas outros concebem que elas eram guardiãs de outros segredos divinos ocultos de todos, exceto delas mesmas. E o fogo a que Plutarco se refere era uma grande pira situada no centro do prédio das vestais que vocês podem ver em ruínas na cidade de Roma hoje em dia, como o templo da deusa Vesta. Diferente dos demais templos, esse é um templo circular que não tem quaisquer estátuas. O fogo no seu centro nunca podia ser apagado, e dizem que se as vestais deixassem esse fogo apagar, elas seriam chicoteadas e provavelmente tempos difíceis viriam para os romanos. Isso tudo é profundamente simbólico, até irracional, mas Roma funcionava a partir de símbolos. A religião romana é uma mescla de sistemas de valores e símbolos cumulativos, constantemente referidos por rituais anuais e sobreposta a uma forte crença de que existe um destino para a cidade. E esse destino único de Roma estava sendo desvendado a seus habitantes conforme o tempo passava.
A tarefa dos sacerdotes era explicá-lo para os imperadores e para as populações. E a presença das vestais dizia respeito à manutenção dos rituais, mas elas também estavam subordinadas à fatalidade do destino da cidade. O fogo perpétuo que queima no centro de Roma simbolizava o fogo das lareiras de cada lar, que garantia o conforto e a preparação de alimentos para a população. Era preciso que suas chamas puras e incorruptas fossem adequadamente confiadas a pessoas castas e imaculadas. E aqui entravam as vestais, e seu significado profundo para a manutenção da ordem na cidade. Eu cito a Beltrão mais uma vez. Religião era uma das formas de manutenção de poder. A outra eram os rituais. Eram os rituais que garantiam as relações entre os dois grupos, homens e deuses. E garantir os ritos representava a certeza da manutenção da sociedade como a queriam, ordenada e segura. Ao respeitar as regras de comportamento, como o respeito aos deuses, sobretudo em seus espaços, ao curvar-se sob a autoridade dos rituais, o cidadão garantia a ordem social e a pax deorum, e as práticas que acarretavam a transgressão à ordem vigente podiam levar a sociedade ao caos e à desagregação. Então, se algo de errado estivesse acontecendo em Roma, elas seriam as primeiras para quem olhariam com desconfiança. Isso aconteceu em diferentes momentos de crise no Império. Uma ocasião foi em 216 antes da Era Comum e a outra em 114. E elas são vistas pela historiografia como exemplos clássicos de momentos de crise militar no Império, na verdade, em que as vestais foram feitas de bodes expiatórios. O exemplo mais antigo que eu mencionei foi aquele em que as tropas romanas, durante a Segunda Guerra Púnica, tomaram uma surra do cartaginense Aníbal na Batalha de Canas. Calcula-se que 86 mil romanos morreram nessa batalha. Foi uma carnificina absoluta. E chegando em casa, 2 virgens vestais de nome Opímia e Florônia foram condenadas e punidas por crimes contra a castidade num julgamento apressado e sugestivamente injusto com elas. Em situações de crise cívica como essa, a aparência de uma vestal podia servir de motivo suficiente para sua perseguição. Iam implicar com o modo como elas se vestiam, como elas se portavam em tal banquete, ou iam achar um motivo para levá-la a juízo e julgá-la. Nesse sentido, as vestais não fugiam do destino das demais mulheres romanas. Para todas as mulheres, pobres ou privilegiadas, seu corpo pertencia a seu pai, ao marido ou a um tutor legal. Mas o corpo de uma vestal não deveria pertencer a nenhum homem particular, pois ela, de certa forma, personificava a própria deusa Vesta e incorporava a res pública. Em outras palavras, ela pertenceria à cidade. E uma crise na cidade seria atribuída justamente a ela. Eventualmente, ela própria poderia ser feita de sacrifício em prol do bem-estar e da estabilidade da cidade. Após 30 anos de serviço, uma vestal estava liberada dos seus encargos. Antes disso, ela teria passado 10 anos instruindo a próxima geração de garotas para tomar o seu posto. Algumas continuavam a se dedicar à vida religiosa da cidade, mesmo depois dessa aposentadoria, entre aspas. Outras tomavam parceiros sexuais, embora pouquíssimas aceitassem se casar e se submeterem a um homem e ao sistema rígido de submissão em prática na Roma Antiga. Eu fecho com uma consideração sobre o fim do culto à deusa Vesta. À medida que Roma se convertia ao cristianismo após o século III, o templo de Vesta acabou sendo fechado. Mas enquanto os cristãos em ascensão viam isso como algo progressivo, os que ainda acreditavam nos antigos deuses e deusas de Roma ficavam horrorizados. Porque eles pensavam, o que aconteceria com o império já cambaleante se a chama de Vesta não ardesse mais? Segundo Zósimo, um historiador grego, desafiar as vestais e a sua deusa implicava em uma futura desgraça do império. Na nova história,
Zósimo descreve uma cena em que Serena, que é uma sobrinha do imperador Teodósio e uma cristã, entrou no templo de Vesta, pegou um colar da estátua da deusa e a colocou em volta do próprio pescoço, para ficar fazendo pirraça. E uma velha sacerdotisa, vendo o que ela tinha feito, a repreendeu. E Serena zombou dessa mulher idosa e saiu fora. E a Vestal rezou para que a jovem pagasse por sua impiedade. E Serena então passou a ser atormentada em seus sonhos. E nos anos de invasões bárbaras por tribos godas, Serena foi acusada de conspirar com os invasores e foi executada no ano de 409 da Era Comum. E Roma caiu logo em seguida. Esses foram quadros de religiosidade cívica romana. Se você não fosse parte do sacerdócio, religiões e costumes, superstições populares se misturariam como uma só coisa. Mencionar a deusa Vesta ou deus Marte seria algo que você faria por força do costume, mas fora dos rituais coletivos, a religião pouco afetaria a sua vida. Nada comparado à lógica da repetição do gesto ecumênico no catolicismo ou da constante reflexão sobre os preceitos religiosos para muçulmanos. Igualmente, estudando a natureza cívica dessa religiosidade, a gente entende melhor o conflito de Décio ou de Diocleciano contra os cristãos lá no século II. Porque alguns agrupamentos cristãos foram vistos por esses caras como dissidentes políticos, sobretudo, por não aceitarem cumprir os ritos à autoridade romana que remontava ao início da cidade, lá no século VIII, antes da Era Comum. Aos olhos dos imperadores, eles estavam deixando claro que não aceitavam dar mostras de lealdade ao poder centralizado em Roma e não cooperariam com a expansão e manutenção imperial. Nós, brasileiros, temos a sorte de ter duas grandes estudiosas sobre as vestais trabalhando em nossas universidades e produzindo material a respeito delas em português. Então dê uma olhada no trabalho da professora Cláudia Beltrão e da Patrícia Horvat. A melhor introdução à religião romana que eu li é da primeira. Um texto chamado A Religião na Urbs. Isso foi lançado numa coletânea de artigos chamado Repensando o Império Romano, Perspectivas Socioeconômicas, Política e Cultural. Isso saiu pela Edufis em 2006. E as demais referências de tudo que eu li seguem na descrição do episódio.